Fala, meu povo, Papo de Alvinegro na área, dia 19 de fevereiro de 2025. Estamos aqui nessa quarta-feira para falar do nosso Fogão, falar do nosso Botafogo, que está com uma gestão deveras amadora demais pro meu gosto. Nossa, assim, eu tô perdendo a conta de quantos vídeos eu tô falando que o Botafogo não tem planejamento, não tem nenhuma estratégia para esse ano e tá começando a ficar irritante já, né? Eu vejo que sim, algumas pessoas que acompanham o clube, alguns setoristas, jornalistas que também são torcedores, já estão começando a pegar o caminho da impaciência, da questão do protesto mesmo com o que está acontecendo no clube atualmente. Antes de falar propriamente do clube, eu tenho que abordar o assunto que foi falado ontem, que foi publicado e republicado por muitos jogadores, foi tema de debate de alguns programas esportivos, que é a questão do gramado sintético. Vamos lá. Eu, como torcedor do Botafogo, não tenho nenhum problema em colocar minha opinião aqui, seja ela favorável ou desfavorável ao time. Só que eu acredito que é uma discussão muito mais profunda do que simplesmente você fazer uma republicação, um retweet, seja o que for, de um pensamento que parece que é raso, né? Ah, não, tira o gramado sintético e bota o natural que dá certo. Cara, não é assim, não funciona dessa forma. Vamos lá, vamos pensar em alguns fragmentos. Por exemplo, o pessoal do número de lesões. O pessoal que argumenta que o número de lesões do gramado sintético é maior que o do gramado natural, né, da grama natural, estabelece algum consenso científico em relação a isso? Existe algum consenso, algum ponto pacífico entre o mundo científico, né, a questão dos médicos, fisiologistas, em relação a esses tipos de gramado, a diferença desses tipos de gramado? Até onde eu sei, é muito conflitante. Tem alguns estudos que falam que existe menor risco por conta do gramado ele ser liso, ele não ter nenhuma imperfeição muito aparente, ele ser um gramado bem plano. Então, assim, eu já vi estudos colocando isso como argumento e estudos dizendo que não, a grama natural é melhor, ela é mais fofa, ela consegue amortecer melhor o impacto no corpo do jogador. Então, assim, para mim, essa questão da lesão já é um impasse, já é alguma coisa que não é um ponto pacífico e que caberia à própria CBF encomendar um estudo, né? Existem várias instituições científicas que são especializadas nessa questão de lesão de atleta de esporte de alta performance. Então a própria CBF, na minha opinião, deveria encomendar isso, e não só para um ano, para 2, para 3, para 4 anos. Se isso realmente entrar em pauta de ser proibido ou não, primeiro tem que ter embasamento científico, você tem que ter fatos na sua mão, né? Existem aqueles estudos trazidos, tipo assim, time tal teve tantas lesões no ano, mas são variáveis, não quer dizer que porque aquele time estava jogando e teve menos lesão, quer dizer que ele estava no sintético. Por isso que eu acho que a própria CBF deveria se encarregar disso. Ponto 1. Ponto 2. A questão deles abordarem que em ligas europeias, ligas até no próprio Estados Unidos, não utilizam esse tipo de gramado. Primeiramente, existe uma organização em ligas como a Premier League, a La Liga, a Série A da Itália, uma organização, uma padronização de vários setores, vários itens do futebol, do mundo do futebol, que não existe aqui no Brasil, né? Lá você tem alguns climas que não são favoráveis a crescer grama, a conservar a grama, mas mesmo assim existe a tecnologia ao lado deles, existe a verba, o investimento. Por quê? Primeiro que a moeda deles vale geralmente umas 5, 6 vezes a nossa, né? Pegando agora na cotação atual, e o nível de investimento é muito maior. Existe a moeda corrente deles, tem uma disparidade muito grande com a nossa, né? Mas por outro lado também existem alguns campeonatos, por exemplo, o campeonato argentino, que são proibidos os sintéticos também, e a moeda deles vale menos que a do Brasil, que a do real. Então, assim, ainda já é outro ponto que não é pacífico, né? Você tem, de um lado, instituições, né, que realmente ditam as regras, que tem países com maior
poder monetário, mas você também tem países de menor investimento, como a Argentina, como eu citei, que também proíbem a grama sintética. Então, assim, já é também um ponto que precisa ser discutido de forma profunda. E por fim, eu gostaria de trazer, por exemplo, do Brasil mesmo, a questão específica do Brasil. Como que a gente vai lidar com o gramado, com a perda do gramado sintético? Vamos lá, vamos botar o seguinte: foi proibido o gramado sintético, não existe mais nenhuma possibilidade de sua implementação. Como que nós vamos fazer nos estaduais? Beleza, no Paulistão é uma exceção, existem gramados lá de ótima qualidade, mas e no Campeonato Carioca? Onde a gente teve péssimos jogos em Moça Bonita, por exemplo, que é um pasto, verdadeiro pasto. O próprio Maracanã, que ficou um mês fechado para reinaugurar no meio do Campeonato Carioca, ele está fechado desde o dia 8 de dezembro, estava fechado desde o dia 8 de dezembro de 2024, ele foi reabrir agora no final de janeiro, quase 2 meses. E aí? Né? Vamos trazer isso para a Copa do Brasil, então. Aqueles times que tem um fator campo, né? Aquele primeiro fator que contribui para eles tentarem passar de fase, como que vai ser? Eles vão perder isso? Vai ser só em palcos grandes, por exemplo, no Mangueirão, em Belém do Pará, na Arena do Pantanal, em Cuiabá? Como é que vai ser? Isso tem que ser amplamente discutido. Não adianta, assim, os jogadores fazerem uma pressão e acharem que vão ganhar na marra. E também me surpreende, só pra gente mudar de assunto, me surpreende muito a CBF ceder para esse tipo de pressão. Não é uma entidade com personalidade, não tem um gestor, um presidente hoje eleito que tem uma personalidade, ele consegue transmitir a personalidade para ele, porque assim, para mim é incoerente. Você, apesar de todas as recomendações de segurança pública, recomendações e históricos de confrontos entre as torcidas, teve público misto no Brasil e Argentina em 2023 no Maracanã. O que resultou? Vocês já sabem. Aí essa mesma entidade, com esse mesmo presidente, começa a ceder pela discussão, não pela discussão, mas tipo assim, já existe um otimismo para que haja essa proibição, sendo que tipo assim, esse movimento começou ontem com jogadores que começaram esse ano no Brasil, caso do Neymar, por exemplo. Sério, é dessa forma que a gente resolve? Não é você pegando, tipo assim, você fazendo uma assembleia, uma reunião ordinária, olha, gostaríamos de discutir isso, é um assunto longo, não é algo fácil de se chegar em uma decisão final. Cara, você vai, assim, é realmente muito, muito surpreendente a forma que se toma o futebol, que se toma as decisões no futebol. Realmente, é a pressão de alguns jogadores mais populares, mais influentes, e aí acabou, é isso? Porque assim, é engraçado que, por exemplo, o Lucas Moura do São Paulo foi um dos caras que reclamou, mas o Caleri, o Jonathan Caleri, que é o centroavante de São Paulo, que tá do mesmo time dele, elogiou o gramado do Botafogo, falou que era bom. Outra discussão, existem gramados e gramados. O sintético do Palmeiras não é o mesmo sintético do Botafogo, é uma tecnologia mais antiga, é uma implementação de gramados antiga. O Atlético Mineiro está fazendo a mesma implementação que o Botafogo fez. Então assim, cara, você pode sofrer uma lesão lá, pode ser um gramado mais pesado, que agarra mais no chuteiro, mas no Newton Santos não. Então isso é uma grande discussão e as pessoas querem reduzir isso a termo, uma coisa pequena. Então assim, eu acho que vale a discussão, tem que ser levantada essa bola, mas não da forma que foi conduzida. Não, os jogadores falaram, não, você tem que pegar o presidente de cada time, ou o diretor de futebol, o dono, seja o que for, fazer uma reunião, fazer um estudo, é muito mais complexo do que eles estão tentando botar. Mas mudando de assunto, vamos falar aqui da gestão botafoguense e suas trapalhadas, né? Tá igual os trapalhões, pelo amor de Deus, gente. A gente espera 44 dias para fechar com o treinador, né? Eu já estava já estava pensando em falar sobre esse treinador, qual tipo de jogo que ele gosta, que ele é um cara mais de contra-ataque, é um cara mais retranqueiro, que alguns chamam. E aí de repente acordo hoje com a notícia de que ele não vem mais. Aí tem uma versão do Botafogo que fala sobre omissão de alguns fatos, que o técnico não mandou todos os documentos que eram necessários. Aí o treinador fala que o Botafogo queria mudar algumas coisas no contrato no fim. Gente, assim, até apurar não existe versão certa ou errada, né? Existem os fatos e ainda não foram esclarecidos para o público.
Mas assim, pelo amor de Deus, a diretoria do Botafogo realmente quer se apoiar numa teoria de que não tinha o documento para ele atuar na Libertadores, por exemplo. Porque, que, para quem não sabe, ele tem a cartilha, né, o documento, o UEFA A, não tem o UEFA Pro. Com o UEFA A você não pode atuar em competições internacionais como a Libertadores. Com o UEFA Pro, como o Caçapa tem, você pode. E aí, tipo assim, é um negócio que você. É uma das primeiras coisas que você pergunta pro treinador. Se ele, que ele vai te, quando ele vai assumir, olha, a gente vai jogar tais competições. Você está formalmente é, quitado, né? Você está formalmente qualificado para isso? Porra, pelo amor de Deus, gente. E tipo assim, cara, a escolha do treinador, a gente ficou 44 dias sem treinador para escolher esse cara. E tipo assim, os motivos para demora. Ah não, ele tinha muito apreço pelo time que ele tava, ele queria um tempo, tinha um cara. E o cara, com perdão da palavra, foda-se. Foda-se. O Botafogo não tem tempo pra ficar de de solidariedade, de carinho com um treinador que vai chegar. Cara, se ele tem esse tempo, fala assim: ó, meu irmão, beleza, não tenho tempo, vou partir para outro. Acabou. A gente tá correndo contra o tempo. A gente vai jogar uma Recopa de novo com o interino, uma Copa, um título de novo com o interino. Beleza, que é um cara mais qualificado. Então, isso já começou errado, de botar do caçapa lá e em meados, no começo de fevereiro, já ter o treinador já. Pô, pelo amor de Deus, daqui a pouco a gente vai completar 2 meses sem treinador, sabe? E assim, e esse é um ponto que me deixa estarrecido, é uma coisa de amadorismo do clube ainda, na época que a gente foi à falência. E que me traz mais preocupação é que, não sei se vocês souberam, o Santi Rodrigues, um meio qualificado da MLS, estava no New York City, foi contratado pelo Botafogo, já deu entrevista, né, falando como jogador do Botafogo, como que vai ser a sensação dele sendo um jogador do Botafogo. O Botafogo nem fazer um anúncio oficial dele. Cara, e o pior, ele nem foi inscrito na Recopa. A gente tá com só o Savarino de meio. Se ele machucar, por que o cara não foi inscrito? Por que não tomaram as devidas providências? Ah, não deu tempo. Pô, faz o seguinte, conversa com o Conmebol lá, com o representante da Conmebol, olha, talvez não, a gente quer inserir um jogador que até que prazo que a gente pode fazer isso? E acelerar o processo de contratação do cara. Ele já tá jogando já, ele poderia chegar, já fazer exames médicos e já jogar. A gente precisa de jogador, gente. Eu trouxe um vídeo ontem falando que o Alexander Barbosa e o Alex Telles não vão jogar Recopa, mas eles vão. Aquela punição vale só para pro Carioca. Mas mesmo assim, a gente vai jogar com provavelmente o Rafael Lobato na ponta direita, porque o Arthur está sendo preservado e ele não viajou. E o Jair vai estar na direita, provavelmente, porque a gente também não tem o David Ricardo. Então, assim, cara, que começo de gestão, realmente é uma coisa muito preocupante. Eu não sei o que tá acontecendo. E, tipo, o que mais me deixa puto é que, tipo assim, pô, se você tá tendo uma gestão interessante, pelo menos de transição, sabe? É uma coisa não é largar, tem que ser de transição. Se você quer fazer mudança, seja de transição. Não teve planejamento nenhum. Aí eu tenho que dar razão pro Casagrande, pro Walter Casagrande, pra ele falar que o Botafogo tá sem dono. Porra, o Botafogo tá abandonado tem 2 meses, cara. 2 meses, mais de 2 meses, desde que acabou aquele fiasco daquele Mundial lá. Então assim, poxa, e aí o John Texon vai e faz aquelas piadas, cara, é o que eu falei, você não precisa dar atenção 100% agora pro seu time, então, pra esse aqui, você quer dar atenção pro outro da rede multiclubes, que no caso é o Lyon, pode dar agora, você não pode esquecer o outro também não, cara. Imagina o Lyon conquistando eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, mas vamos lá. Ele conquista a Ligue 1, que é a Liga Francesa, e a Champions League, ou que seja uma Europa League, né? Um torneio continental e um torneio do nacional. Porra, imagina os torcedores do Leão no outro ano falando assim: caramba, a gente tá jogado às traças. Poxa, sinceramente, eu acho que cabe sim a crítica, a gente já tá demorando demais. Digo mais, se a Recopa não vir, se ela vier, vai ser por incompetência do Racing e pelos louros, pelas memórias do ano passado e com talvez um ajuste outro do Caçapa. Mas se ela não vier, eu tenho certeza que a pressão vai subir. A pressão vai subir não tão grande igual o ano passado, depois da perda do Brasileirão, mas tipo assim, vai começar uma crise. Isso vai ser chato, cara. A gente não precisa disso agora no começo do ano. Mas essa é a minha opinião. Qual que é a sua? Aborde aí comigo, beleza? Papo de Alvinegro fica por aqui. Valeu!